Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Angé. Hoje nós estamos num cenário diferente e eu estou gravando sozinho. Não tem ajuda de nenhum dos meus, porque cada um tem uma atividade extra hoje, então eu resolvi fazer sozinho no quarto, porque o barulho será menos. Para iniciar o nosso culto de oração, nós vamos iniciar louvando o hino 375 do cantor cristão que diz: segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, é o culto das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém, né, meus amados? Então vamos, neste momento, orar. Depois de um belo louvor desse, vamos orar, porque é o culto de oração. Ó Deus, Pai de bendita misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti em busca da Tua graça, em busca da Tua bondade, das Tuas bênçãos. Que Tu possa neste culto de oração nos ajudar, Senhor, a vencer as nossas lutas e em especial a ser mais contigo, porque quanto mais formos contigo, mais e mais seremos abençoados. Permita, ó Pai, que o que foi iniciado domingo passado no culto não seja quebrado, e todos que estão ali naquele pacto, naquele momento de oração, antes de repousar nos seus leitos, que possam sentir a vitória, porque nós não somos teus filhos para sofrer. O sofrimento já foi pago na cruz. E nós somos teus filhos para vencer as dificuldades. E dificuldades há no nosso meio, Senhor. Por isso, toma esta oração, toma o pacto que foi feito domingo, aquela aliança, toma, Senhor, este culto de oração, para ouvir os nossos agradecimentos e as nossas súplicas. Esta é a nossa oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto que vocês me acompanhem numa leitura a qual nós vamos fazer, e logo em seguida nós vamos entrar no momento de oração. Enquanto eu estiver trazendo um novo louvor, os irmãos vão estar orando pelo Senhor, apresentando as suas necessidades e apresentando também os seus agradecimentos, no momento em que eu estiver louvando. Lamentações 2.
Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Jeremias estava se lamentando pelo que o Senhor havia feito em Sião. Glórias a Deus, porque hoje não há mais lamento. Hoje é um povo a qual Jesus, que ao seguir, não irá passar por esse tormento que o povo de Israel passou por não seguir. Então, que possamos seguir o Senhor através dos ensinos e da leitura da palavra, no nome e pelo amor de Jesus. Agora vamos a mais um louvor, a qual eu quero que os irmãos apresentem as suas orações e os seus agradecimentos. Lembre-se, enquanto eu estiver louvando, o irmão daí que está me assistindo vai pedindo. Sendo remido por Cristo na cruz. Não, irmãos, está aqui, eu não estou pegando. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Sendo remido na cruz, por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz. Peguei agora. Cheio de graça que vem de Jesus, cada momento o Senhor me conduz. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Que seja pedindo ou que seja agradecendo, que sejamos desejos. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal. Ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Os irmãos perceberam que eu só estava lembrado do ritmo do estribilho, né? E eu pulei também o terceiro e cantei o primeiro, o segundo e o quarto. Mas vamos orar agora pelo que você apresentou. Quando se está ao vivo, é assim. Acontece esses caminhos
Vamos orar. E o que você apresentou agradecendo a Deus, e o que você apresentou pedindo a Deus, glórias. Glórias porque Ele é um Senhor que nos ouve. E o seu filho está lá no alto, sentado à sua destra, intercedendo por nós. Outra pessoa não intercede por nós. Só Jesus Cristo. Aí as pessoas inventam que tem A, B ou C que intercede. Não. Só Jesus é o nosso intercessor lá em cima. E aqui conosco há o Espírito Santo de Deus. Oremos nesse momento. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, foi-te apresentado, enquanto estávamos cantando este louvor, os nossos agradecimentos. São muitos. Porém, Senhor, as nossas petições são mais ainda. Por isso, Senhor, precisamos cada vez mais da Tua presença. Cada momento possamos viver sentindo o Teu operar em nossas vidas. E que no nome de Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz, possamos ver revertido a situação a qual os amados pediram. Toma conta, Senhor. E toma posse das petições. E se alegra com os agradecimentos. Neste momento de oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Vamos agora, meus queridos, para o estudo. É um estudo interessante. No dia de hoje, eu quero lembrar aos irmãos que nós fomos, no início do ano, nós começamos alguns estudos. E faltam 2 estudos. Os últimos 2 estudos a qual os irmãos listaram. Que foi seitas e heresias e ideologia de gênero. Seitas e heresias foi 43% foi solicitado que fosse dado esse estudo. Ideologia de gênero, 33%. São os 2 últimos. Eu estou aqui seguindo agora essa cronologia e espero, se não der para terminar seitas e heresias nesse estudo, nós terminamos na próxima quarta-feira. Mas hoje nós vamos estudar seitas e heresias. Primeiro é preciso a gente decifrar algumas palavras, ou as principais, né? Para essas palavras, para que elas não causem mais tumulto do que vem causando ao povo de Deus. É bom a gente ver na origem das palavras o que significa elas. Primeiro, seitas. O que significa seitas? Seitas são as pessoas que seguem ou professam doutrinas e ideologias, sistemas filosóficos ou religiosos que divergem do normal. O normal é o quê? Aqueles que vivem a palavra do Senhor, vivem aqui dentro dos estudos e dos ensinamentos de Deus. Esses são os que formam as seitas. E as heresias? Heresias são as escolhas que esse povo faz, as preferências, a seleção que eles fazem dentro do cristianismo. Isso nós podemos ver que é um ato dentro do cristianismo. É um ato de uma pessoa, de um grupo que escolhe e prefere afastar-se do genuíno ensinamento da palavra de Deus. Em atos, gestos, atitudes e palavras. E adotam ao seu bel prazer ou vivem divulgando as suas ideias, o que pensam e também as ideias de outras pessoas, sempre se distanciando daqui, da palavra do Senhor, da palavra da verdade. Juntando essas 2 palavras, é isso. São pessoas que criam grupos, que se associam para ir de encontro ou desfazendo de todas as formas a palavra do Senhor. Se no Antigo Testamento Deus já tomava o cuidado ou pedia para que o seu povo, aquele povo que ele separou, o povo de Israel, para não compactuar em nada, em
nada, deixa eu repetir isso, com povos vizinhos, para não adorar ou seguir os seus deuses de povos do estrangeiro, os deuses dos amorreus, dos heveus, dos heteus, de todos os zeus que nós podemos encontrar na Bíblia. Deus já havia alertado para que o povo de Israel não tomasse por esse caminho, nem se juntasse, nem desse seus filhos para casar, nem casasse suas filhas com esse povo, para que não viesse a conhecer deuses que não são o Deus verdadeiro. No Novo Testamento, que trata de nós, os cristãos, e a continuidade da igreja, por isso que chegou até nós hoje, essa igreja, até a volta de Jesus, ele sempre nos alerta através de Jesus e dos apóstolos, que nós precisamos estar atentos a certos ensinamentos que são passados por esses grupos que formam seitas, que falam heresias, e que só vivem, grupo esse que só vivem em interesse próprio ou em obter vantagens de alguma forma com seus discursos. Falsos interesseiros, porém muito bonitos, que atraem o povo. É muito comum ter isso. No Novo Testamento, a qual nós estamos mais interligados, a Bíblia é nossa toda, mas o cristão vem de Cristo, e Cristo está mais presente, apesar de que ele está na Bíblia toda, mas ele está com seus ensinamentos no Novo Testamento, e nós seguimos o Novo Testamento. É muito comum a gente encontrar os apóstolos advertindo as igrejas sobre essa falsa doutrina que iria entrar sorrateiramente no nosso meio. Vamos ver lá em 1 Timóteo, eu já estou aqui com ele aberto, apenas 2 versículos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Viu aí? Ele não está falando das pessoas de fora, não. Está falando das pessoas de dentro da igreja. Dentro da igreja. Paulo, escrevendo ao seu fiel discípulo Timóteo. Agora vamos ver Pedro. O que é que Pedro diz? Capítulo 2, também versículo 1 e 2. 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamados a caminho da verdade. Alerta de Pedro, diretamente aos cristãos. Paulo estava alertando o seu amigo Timóteo. Pedro está alertando os cristãos em termos gerais. Como é que a gente deve identificar, pastor, uma igreja ou uma pessoa? Uma igreja quando se comporta como seita, ou uma pessoa que é praticante das heresias? Mesmo elas afirmando de pé junto que são cristãs. Vejamos
Primeiramente, essa palavrinha, cristão. Cristão vem, se eu tirar o prefixo, se eu usar só o prefixo, eu estou com Cristo. Se eu continuar no prefixo novamente, eu estou com cruz. Cristo na cruz. Agora, se eu uso o sufixo crucificado, cristão, fala, os seguidores de Cristo, cristão, fala, Cristo, cruz, crucificado. Se eles degeneram essa palavra, eles não são bem aceitos no nosso meio, porque eles praticam, são oriundos de seitas, querem colocar no nosso meio seitas e são largamente defensores das heresias. Quanto às distorções, é um outro ponto que podemos seguir também. Como identificar seitas dentro da igreja e pessoas que praticam a heresia. Seitas e heresias, é o estudo de hoje. Como é que a gente pode identificar? Além dele distorcer essa primeira palavra que eu trouxe, cristã, que vai buscar Cristo, que vai buscar a cruz, que vai buscar o crucificado, tem esse outro ponto também, a distorção da Bíblia. Isso, eles começam a distorcer a Bíblia em causa própria, em relação à própria Bíblia Sagrada. Não respeitam esse livro que passou anos para ser escrito. Não respeitam os 66 livros que estão aqui. Então eles distorcem a própria Bíblia Sagrada. Eles desfazem também da pessoa de Deus. Colocam Deus num patamar, entre aspas, quero dizer, num patamar, entre aspas, até superior, mas abaixo desse Deus eles colocam outros deuses. Não há outros deuses. No céu só há Deus Pai, Deus Filho, e no universo Deus Espírito. Não existe Pai, Filho e Espírito. Outros deuses, não, porque eu vou pedir a fulano para pedir a Deus. Não existe. Isso é seita. E o que estão dizendo isso são hereges. Eles distorcem também a queda do homem. Saem distorcendo. Não, porque o homem fez isso. Distorcem a história. Colocam a história de Adão lá e Eva como a história da carochinha, como a história do lobo mau, como a história de Rapunzel. É tudo como se fosse um desenho animado. Mas é distorcido. Eles dispersam por ali. Eles distorcem também até o pecado. Eu lembro que quando eu fazia os estudos lá que eu estava preparando para o batismo, eu lembrei bem esse estudo lá. Não existe pecado pequeno nem pecado grande. Tudo é pecado para Deus. Ou seja, você faz uma mentira, mesmo que essa mentira não prejudique ninguém, é pecado. E se você mata alguém, é pecado do mesmo jeito, no mesmo nível. Então eles distorcem. Eles acham que pecadinho não é igual a pecadão. Também eles desfazem da pessoa e da obra de Cristo. Há seitas que não acreditam que o Senhor já veio, que não acreditam que o Senhor foi crucificado, ressuscitou e foi aos céus. Na época de Jesus já existia esses. Não eram só os fariseus, não. Existiam várias outras ali, vários outros grupos. Os fariseus e os saduceus eram os que mais se destacavam. Mas quem sabe na quarta eu falo de cada grupo. Olha, já surgiu a aula de quarta-feira, falando de cada grupo na época de Jesus. Mas hoje eles distorcem a pessoa de Cristo. E também a obra que o Senhor veio fazer na terra. Os ensinamentos.
a morte, o sacrifício, tudo eles saem distorcendo. Eles conseguem até manipular a salvação. Aí aquela discussão, uma vez salvo, para sempre salvo, uma vez salvo pode perder a salvação. Viu o que eu falei? Ali a questão filosófica dos estudiosos, eles saem distorcendo isso. Até o porvir, eles saem distorcendo, Eles misturam uma questão escatológica, que fala do futuro, mas fala do futuro aqui. Aqui a Bíblia é que apresenta o futuro. Eles saem distorcendo também o futuro. E também o ministério. Aí qualquer pessoa acha que ser ministro, aí qualquer pessoa acha que ter um ministério, ou ter uma função na igreja, ter um cargo na igreja, que uma função na igreja é um ministério, ser tesoureira é um ministério, ser secretária é um ministério, ser educadora religiosa é um ministério. Mas eles distorcem, acham que qualquer pessoa, qualquer um, pode assumir esses ministérios. Ministério não é só para os ministros, não. Mas eles distorcem também, até os próprios ministros distorcem as coisas. Queridos, se o que uma igreja ensina sobre esses assuntos que eu apresentei aqui, ela não está irmanada, ou seja, coadunada, junta, ela não casa com o que está aqui nas Escrituras, não é igreja cristã. Pode até se intitular, mas na verdade é uma seita. E os praticantes dela praticam heresias. São hereges. São lobos em pele de ovelha. E uma pessoa também que tem os mesmos pensamentos ou os mesmos preceitos, distancie-se dessa pessoa. Paulo já nos alerta que a gente não deve estar junto com, ou nos coadunando com as trevas. Eu quero que os amados tenham toda a certeza de estarem diante de uma seita. Com essas identificações, com esses rótulos aqui. E na frente de um herege, se ele distorce essas coisas aqui também. Vejamos, eu vou só trazer um exemplo de um item da Bíblia. O primeiro que nós citamos, qual foi? A Bíblia Sagrada. Só um exemplo de como a gente identifica uma seita e uma heresia. E uma pessoa que pratica heresia. Oséias, vou ler um texto para vocês. Oséias, capítulo 3, versículo 1. Oséias 3:1. Veja o que é que diz nesse livro de Oséias. Veja o que aconteceu. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Observe bem essa palavra, como eu enfatizei bem ela. Ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Adúltera. E aí, continuando, como o Senhor ama os filhos de Israel. Sabe o que aconteceu alguns anos atrás, em 2012, 2013? Um líder de uma igreja que se intitula cristã, não sei se essa igreja existe mais, lá no estado do Espírito Santo, na cidade de Serra, ele estava, pastor dessa igreja, ele estava tendo relações com uma ovelha casada. E pasme, com o consentimento da esposa dele
do marido dessa ovelha e da igreja. Sabe o que foi que aconteceu ali? A mulher começou a ter sonhos, e o sonho que ela tinha seguido era que deveria ter um filho do pastor, do líder da igreja. E ele se apossou desse texto, se apossou dessa palavra. A mulher amada do seu amigo e adúltera. Sabe como era que ele estava lendo? E adultera. Vai, outra vez, ama a mulher amada do seu amigo e adultera. Era assim que ele estava lendo. Ao invés do acento agudo ser no U, do, ele colocou o acento agudo no A do RA. Adultera. Aliás, não tem nem acento agudo. Se tivesse, era adulterar, né? Ra. Então, adulterar. Ele estava lendo adultera. Sabe, foi que aconteceu escândalo na sociedade. Ai daquele que causa escândalo na sociedade. Nem os incrédulos. A reportagem mostra que as pessoas dizem, eu nunca vi isso não. E ele estava baseado em cima da Bíblia. E quando ele fez essa reportagem, ele disse, eu quero que me provem na Bíblia onde é que isso está errado. E quando leu para o repórter fez a correção de português. E aí ele caiu de queixo. E ele ainda se desculpa. Foi bom o senhor mostrar isso, porque uma coisa puxa a outra. Sabe o que foi que ele disse nessa entrevista? Que foi muito difícil ele tomar essa decisão. Ele orou a Deus. E o que o Espírito havia revelado a ele, que ele deveria consumar aquele ato. Porque ele deveria habitar com a mulher do amigo e adulterar com ela. Isso é uma igreja cristã? Ele só olhou, queridos, só olhou para o que estava aqui e lendo errado. Não olhou o que diz lá em 1 Coríntios 7:2. Vou lá também ler para vocês o ensinamento de Paulo. 1 Coríntios 7:2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Viu aí como eu disse a questão de distorcer até a própria Bíblia Sagrada? Distorcer os ensinamentos de Cristo? Querer algo em causa própria? Achar que a queda, que o pecado é um pecadinho, que a queda do homem é uma coisa que deve ser relevante, que fala no porvir, ele fala tudo isso aqui, filho. Tudo isso aqui, minha querida. Ele usa apenas um texto e rasga. Ele usa o texto de Oséias de forma errada e rasga o texto de Coríntios. Só se interessou em ler Oséias. Até onde era possível ele ler. Queridos, aqui não foi apenas analfabetismo, não. Foi um monte de coisa junto. Foi falta de conhecimento, falta de interpretação, falta de intimidade da Bíblia, falta de leitura, isso. Só se torna íntimo da Bíblia quando se lê, quando se sabe interpretar, quando se tem conhecimento. Aí ele quer falar de perdão, sem levar em conta 1 Coríntios 7:2, a qual, e vários outros textos, Paulo diz a Timóteo o que é que um ministro deve ser. Não, mas ele pega uma situação de uma irmã, de um sonho, que ele não é interpretador do sonho, e aí faz uma coisa dessa. Sabe o que é isso? Igrejas pé de escada. Igrejas cujo líder legisla em causa própria, sem conhecimento. Nem todas que se autodenominam igreja
do Senhor, igreja cristã, são verdadeiramente do Senhor. São sim seitas. E aí nós vemos vários exemplos. Nós assistimos vários exemplos de seitas. Depois eu passo aonde os irmãos podem assistir essa reportagem. Meus amados e minhas amadas, também temos pessoas que defendem ser cristãs, mas na verdade são hereges, porque falam e praticam heresias. Temos que ser cristãos, vivendo aqui os ensinamentos desse livro, dessa capa preta. Porque lá em Oséias 3, falava do perdão. Não era para ele adulterar, não, era do perdão. Ou se ele olhasse Oséias 3, a continuidade, 3:1, ele ia ver que Deus ia dizer, assim como eles fazem o que fazem, eles adulteram com outros deuses, mas eu os amo. É isso que Deus está falando lá em Oséias. Observe, o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, então, embora eles sejam adúlteros com outros deuses, mas eu os amo. Não estava mandando ele possuir a mulher do outro, não. E aparece todo mundo na reportagem, todo mundo concordando com isso. Então, há pessoas também assim, que são hereges, falam de heresias, vivem dentro do mar de lama de heresias. Nós temos, queridos, é que ser cristão quer viver o ensinamento da palavra e não o contrário. Tanto no nosso comportamento quanto no nosso falar. O autêntico cristão não passa despercebido, ele é reconhecido aonde quer que ele seja, sem que ele precise se identificar, sem que ele queira mostrar a sua carteira. Eu não preciso mostrar a minha carteira que sou pastor. Também não preciso dizer que sou irmão, sou cristão. Mesmo que ele esteja vestido adequadamente, com a Bíblia na mão, com paletó, com gravata, mesmo que ele seja aparentemente o anjo, ele pode ser um lobo, disfarçado de ovelha. E o seu comportamento não condiz e cai por terra com o que ele deseja ser, com o que ele apresenta-se como é. É só olhar alguns detalhes. Eu vou trazer um outro exemplo sobre pessoas que vivem dentro do mar da heresia. De uma reportagem. Vou passar para alguns irmãos também um endereço eletrônico, que é um absurdo, querido. Essa sim é uma pessoa considerada herege. Viveu tantos anos falando do que aqui está, mas vivendo outra coisa. Eu não vou trazer esse exemplo aqui porque eu prefiro passar um endereço. Mas assistam, por favor, assistam, que vocês vão entender por causa disso aqui. E para concluir, eu quero deixar o seguinte, uma singela pergunta aos amados. Somos uma igreja ou uma seita? Nosso comportamento é de um cristão ou de um herege? Falamos heresia ou falamos do amor de Deus? Se você conhece igreja assim, se você conhece alguém que tem um argumento torpe, desses que eu estou citando aqui, eu oriento aos amados, se afastem. E orem. Orem pedindo para que Deus tenha misericórdia, porque assim como eu abri lá em Lamentações de Jeremias, o capítulo que eu li, casa com isso aqui. Que Deus não vai ter piedade na volta de Jesus, como ele não teve com Sião, como ele julgou Sião. Só nos resta pedir oração a Deus e misericórdia para que tanto essa igreja quanto essa pessoa reconheça o verdadeiro Deus e reconheça o verdadeiro caminho. Não nos cabe aqui julgar, não nos cabe aqui condenar, nos cabe aqui alertar. Esses exemplos que eu estou trazendo são alertas, pois não somos juiz, o juiz está lá em cima, nem tampouco Deus. Não nos cabe. Nos cabe apenas trazer esses exemplos
como forma de orientação para os irmãos, para que não venhamos a ser coniventes com as seitas e com as heresias. Ah, meu irmão, mas aquele é cristão. É não. É não. Ah, meu irmão, aquele pode estar na nossa igreja, pode participar das coisas que nós participamos. Não. Aquelas pessoas são praticantes de seitas. E aquelas pessoas vivem dentro das suas heresias. Deixem elas caminharem e vamos orar por elas. Amém, meus amados? Eu vou sair aqui para desligar vocês, mas eu vou passar no nosso grupo os endereços para que vocês vejam essas reportagens. E uma reportagem é daqui, de Recife. E aconteceu esse ano. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos proteja. E que possamos dizer, canta minha alma, canta ao Senhor. Rendendo sempre ardente louvor ao nosso Deus. Oremos, Pai de bendita misericórdia, que esse estudo possa nos alertar e nos advertir sobre identificar os joios e o trigo no nosso meio. Tua palavra nos ensina que não devemos arrancar o joio, mas devemos orar, tratar e cuidar. Tua palavra nos diz que não devemos jogar fora, mas as pessoas praticantes ou as igrejas que vivem dentro desse grupo de seitas e hereges sejam dignas das nossas orações e que tu nos escutes. Nos guarda, nos protege e nos livra desse mal, porque não resolve aqui a gente apontar o erro dos outros e ter um apontado para ti e ter 3 apontado para nós. Resolve sim nos colocar em atitude de oração para ser livre também dessa saga que está invadindo as nossas igrejas. Esta é a nossa oração para o nosso estudo, no nome e pelo amor de Jesus. Amém.